Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Esse trecho que eu acabei de ler, ele é o Salmo 34, dos versos 13 até o 17, sendo citado num livro do Novo Testamento, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. E nesse contexto de citação que Pedro coloca, tem algumas nuances que são levemente diferentes. No Salmo 34, ele começa com uma pergunta: qual de vocês deseja a vida? E aqui, em 1 Pedro, ele diz: quem quiser amar a vida. Outra leve mudança da citação de Pedro é que no Salmo 34 nós temos vários imperativos, em segunda pessoa, obviamente. E aqui, em 1 Pedro, no capítulo 3, a gente tem esses verbos mudados para a terceira pessoa. Então existem uma série de leves nuances. Agora, essa citação do Salmo 34, ela está dentro de um contexto muito bonito de um sermão de Pedro. Diz assim, a partir do verso 8, capítulo 3 de 1 Pedro, verso 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E aí então ele cita o Salmo 34 e continua, no verso 13. Quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados pelas calúnias que dizem. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Uma das semelhanças entre o Salmo 34 e essa parte aqui de 1 Pedro capítulo 3 é que o salmista e Pedro vão dizer que é impossível evitar o sofrimento. Quer você seja bom, quer você seja mal, é impossível evitar sofrer. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por uma série de processos de dor, de injustiça, de perseguição e assim por diante. Mas o que Pedro coloca aqui, que não aparece no Salmo 34, é um conceito muito importante que a gente pode usar nos dias de hoje com a expressão não violência. Pedro diz, quando vocês sofrerem, quando vocês forem caluniados, quando vocês forem perseguidos, não devolvam na mesma moeda. Não paguem o mal com o mal. Sofram como Cristo sofreu, ainda que injustamente, porque a nossa misericórdia e o nosso galardão estão nele e não nas pessoas ao nosso redor.